Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo início de domingo, eu sou Bruno Mazzoni, dia 5 de maio, seja muito bem-vindo. Aqui é o Clube dos Dividendos, esse é o vídeo clássico de domingo, onde comento sobre a Itaúsa, que vai participar sempre aqui das nossas pautas dominicais, hoje com algumas curiosidades aqui, como é esse slide que eu mostro para vocês no início do vídeo, mas o conteúdo está carregado de cenário macroeconômico. Então os principais dados da semana passada, o que nós temos para a semana seguinte, quais as narrativas que podem tomar conta aí dos mercados, incluindo, obviamente, o nosso mercado aqui, não só o gringo, porque é ele que está fazendo a maior parte do barulho, né? E semana passada, com o relatório de empregos dos Estados Unidos, tivemos ali o grande virada de chave, talvez, para os emergentes, enfim, fluxo para cá. Vou comentar muito sobre isso, trazendo para vocês pautas, pessoal, que vão desde o payroll, relatório aí de vagas de emprego aberta dos Estados Unidos, até força do dólar, curva de juros, commodities, petróleo, cenário envolvendo o próprio petróleo. Então aqui, pessoal, esse vídeo aqui vai ter vários gráficos em sequência que vão ser tratados desde o payroll, força do dólar, commodities, ouro, e aí nós entramos para a parte tática do Ibovespa e no final eu vou trazer para vocês algumas curiosidades da Itaúsa, tá? De um relatório que a própria Itaúsa trouxe para a gente, acionista, e eu deixo lá no nosso Telegram esse relatório completo com 108 páginas que tem o nome de Relato Integrado 2023. Vai estar aqui no nosso Telegram, o link vai estar na descrição para vocês acessarem o Telegram, que é gratuito. Tá? Então no final do vídeo tem bastante curiosidade aqui sobre a Itaúsa e a gente finaliza com a parte técnica, olhando para ciclo de alta, ciclo de lateralização, baixa. Eu acho que nós já tivemos um bom caminhar dela. Tá? Então espero ter ajudado vocês com os pontinhos técnicos aí de ordens limitadas. Olhando para a semana seguinte, vou trazer mais descontos, mas já também a possibilidade de novos ciclos de alta. Certo, pessoal? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e todos os dias, não só de domingão, estou presente aqui no Clube dos Dividendos, compartilhando pelo menos um vídeo com vocês, tese de investimentos, análises e etc. Se você gosta do assunto, considere se inscrever e ative as notificações. Se você é acionista da Itaúsa, você tem aqui todo domingão um conteúdo cornetando, tá? A Itaúsa, sem dúvida nenhuma, utilizando aí o cenário macroeconômico como plano de fundo. Pessoal, cenário macroeconômico, eu acho que o gráfico mais importante, que mais impactou ativos de risco na sexta-feira, tá? Foi este aqui, que é o relato dos empregos, das vagas de empregos abertas nos Estados Unidos, o famoso payroll, tá? A gente tem algo parecido aqui com o CAGED e PNAD, tá? Principalmente CAGED, payroll nos Estados Unidos, os empregos não agrícolas formados no mês de abril, tá? No mês de março, abril. Então, muito importante, veio abaixo das expectativas do mercado, que estavam circulando ali 250 mil vagas abertas e foram abertas 175, tá? Isso é bem legal, tá? Com inflação de salário diminuindo, pressão menor para o Fed manter juros por mais tempo alto, tá? Bem legal aqui, essa narrativa foi muito importante para impulsionar os ativos de risco na sexta-feira, tá? E vocês podem ver que a análise gráfica das aberturas, pessoal, de emprego mês a mês, ela está nos indicando duas coisas. Fim da tendência de baixa, tá? Que nós tínhamos aqui no pós-pandemia 2021, recorde de abertura de vagas, e aí a gente foi descendo, gráfico de linha, reportando aqui mês a mês, etc, etc. A partir de 2023, nós temos o fim da queda, ou seja, não mais a desaceleração do mercado de trabalho para a lateralização do mercado de trabalho, tá? E não só o fim da queda e início da lateralização, o que é bom para a economia real, essa lateralização está muito próxima, esse número de vagas entre 140 a 300 mil mês, tá? Está muito próxima do pré-pandemia, tá? Se eu tirasse o zoom desse gráfico, pré-pandemia, a abertura de vagas oscilava mais ou menos nessa magnitude, entre 130 e 330, tá? Tendo 200 mil vagas aí de volatilidade, vamos assim dizer, tá? Não só a tendência de queda saiu, entrou a lateral, como a volatilidade diminuiu. Ou seja, os espasmos ali, a diferença entre um mês e outro diminuiu. Isso traz para nós, pessoal, um pouco mais de calmaria no cenário macro, principalmente no mercado de trabalho americano. Logo, bate e bateu no dólar, o famoso DXY. Tá? Então, esse sinal que o DXY deu na semana é importante para trazer um pouquinho de alívio para os mercados. O DXY que subiu ao longo de 2024 inteiro. O único momento que ele conseguiu esvaziar um pouquinho a sua força foi fevereiro. Tá?
fevereiro. E a bolsa aqui no Brasil achou fundo exatamente em fevereiro, lateralizou e depois voltou a ceder. Por quê? Porque o DXY voltou a subir em março, tá? Voltou a subir em março. Esse é um gráfico semanal. Legal? Agora nós estamos em um ciclo, pessoal, e até pela precificação técnica do DXY, macroeconomicamente, o mercado de trabalho esfriando, o dólar perde um pouquinho de força, porque a perspectiva do Fed manter os juros por mais tempo inalterados é menor, tá? É menor. Então, esse sinal, mais singelo que seja, pessoal, traz um alívio, tá? Traz um alívio muito grande. Um alívio para o dólar, também um alívio para a curva de juros americana, que não parou de subir ao longo do todo o ano, e nós temos de novo, assim como foi em fevereiro, um pequeno alívio. Bom, tá? É reversão do dólar? É reversão da curva de juros americana? Não, pessoal. Não é reversão, mas é um primeiro sinal. Um primeiro sinal com mais dados macroeconômicos acumulados, mais meses acumulados de política monetária apertada do Fed. Bom, temos ali mais uma chance de uma virada de fluxo. Tá? Na minha opinião, esse fluxo deve sair dos Estados Unidos, tá? Não na sua totalidade, obviamente, ir para a Europa primeiro, porque lá está mais clara ao corte de juros, tá? E depois, quem sabe, vem aqui para a América Latina, tá? Para os emergentes de América Latina. Mas esse sinal dado no payroll, pessoal, eu acho que a gente começa a ficar menos dependente de vários dados e já começa a ter o payroll como norte para mudança de fluxo, tá? Acho que o payroll foi um divisor de águas, tá, para esse mau humor muito forte para ativos de risco que não nos Estados Unidos. Tá? Agora nós temos os emergentes um pouco mais atraentes, tá, a partir de uma força de trabalho americana menos pujante e de um Fed menos hawkish. Tá? Esse dado, pessoal, impactou de certa maneira, não reverteu nenhuma tendência, como eu falei, mas pode ser o início da reversão, tá? E os dados que vêm agora para maio são menos importantes. A gente acha que constrói, tá, uma narrativa menos ruim para os emergentes. E aí a nossa curva de juros também aliviou. Aliviou a curva de juros, bolsa subiu, tá, pessoal? Aliviou a curva de juros, bolsa subiu. E é importante, eu até vou puxar o Market Breadth aqui antes de falar de commodities, porque o Market Breadth ele é um indicador que captura, quantitativamente falando, esses movimentos. Por incrível que pareça, ele tem sido muito assertivo, né? Eu sempre gostei muito do Market Breadth, mas quando 20% ou menos das ações estiveram aqui do Ibovespa negociando abaixo das médias de 20 e 50, principalmente as médias de 20, o Ibovespa, que é esse gráfico de linha embaixo, também achou suporte. Recentemente, não mais em fevereiro e sim em maio, em finalzinho de abril, nós tivemos novamente o Ibovespa, entre aspas, descontado pelo indicador. E adivinhe, CRAU, fizemos mínima, tá? Então, para o trader pode ser legal fazer uma especulação junto com o Market Breadth, sem dúvida nenhuma. Mas para nós, tá, que somos investidores também de longo prazo, pode utilizar os dois, especuladores e investidores aí, não deixa de ser legal também acompanhar essa parte quantitativa da bolsa, sempre de olho no macro, sem dúvida nenhuma, para intensificar ou não as vendas de put quando estiver no verde, o Market Breadth, as vendas de call quando estiver no vermelho. Tá? Um BOVA 11, por exemplo, assim como mais exposição à renda variável, menos exposição à renda variável no mês ou na semana específica que o Market Breadth estiver em uma das duas faixas, verde ou vermelha. Em uma semana e meia de Market Breadth descontado, pessoal, já temos ali um salto da bolsa, o macro acompanhou. Olhando para a parte que também é muito importante para nós, que é commodities, pessoal, e aqui eu vou trazer o gráfico do petróleo, vou dar um zoom para vocês, na semana, como que o petróleo performou na semana. Menos pujança econômica, tá? Queda do petróleo. Por mais que conflitos geopolíticos, aperto de produção esteja acontecendo, pessoal, o petróleo tem uma bigorna nos pés aqui, tá? Se ele fosse um ser humano. E teve esse fechamento ferrenho aqui no preço. E eu acredito que ele continue a ceder na semana seguinte, tá? Então, o petróleo cedeu e a atividade econômica americana via mercado de trabalho vieram mais fracos, pessoal. O que isso quer dizer? Menos inflação para o futuro, tá? Menos percepção de inflação, que foi justamente o que o mercado azedou e muito, tá? Depois de um CPI forte na semana retrasada. O petróleo, o cenário que eu tenho para ele do ano, pessoal, e o cenário que eu tenho para ele para os próximos meses é muito parelho do que aconteceu em 2011 e 2014. O que nós não queremos é o que aconteceu em 2014 a 2016, queda vertiginosa. Mas a gente ainda está dançando a música na lateralização. Então, quando ele chegar perto das bases
dessa lateralização, ótima compra. Entre 60 e tantos dólares a 70 e tantos dólares, ótima compra. Entre 85, 87, 90 dólares, ótima venda. E eu acho que a gente deve continuar dessa maneira. Por quê, pessoal? O resultado das políticas monetárias apertadas vão começar a bater na economia e a gente vai ter um crescimento ali estável, né? Uma diminuição da volatilidade de dados macroeconômicos, sendo ele mercado de trabalho, inflação, PIB, tá? Isso é bem legal, porque traz pra gente, pelo menos traz pra mim, né? Esse é o meu cenário, né, pessoal? É a minha futurologia, estou falando da direita do gráfico, né? Sempre um chutômetro. Traz para mim a expectativa, e aí eu também já posso colocar para vocês aqui o minério de ferro, uma expectativa de bom momento para a economia real, tá? E de que ativos cíclicos, como os ativos de commodities, não os cíclicos domésticos, eles vão ser ótimos pagadores de dividendos. A gente tende a ter estabilidade no câmbio, estabilidade no preço das commodities, tá? E também estabilidade de crescimento, aquela parte da economia que a gente perde volatilidade. E aí que o próximo passo é o volátil, é um super crescimento por produtividade, inteligência artificial ou uma recessão, porque não tivemos tanta produtividade assim e os preços não estão tão doces como estavam no pré-pandemia. Tá? Então a gente ainda tem a dança, na minha opinião, agora perdendo volatilidade, mas mantendo a sua toada. O cenário do minério de ferro, pessoal, não é o cenário de 2014 a 2016, assim como também não é o meu cenário de 2014 para 2016, do petróleo, ou seja, de queda. O minério de ferro ele teve o seu ciclo de queda, tá? Entre 2022 e 2023, beleza? Agora eu vejo o minério de ferro muito mais parelho, tá? O cenário com 2017, 2018, tá? Então o minério de ferro um pouco diferente, mas não deixa de ser para a economia real e para os ativos relacionados a vaca leiteira, o sinal aberto para dividendos, né? Não deixa de ser uma compressão de volatilidade aqui. O minério mais volátil do que o petróleo, né? Oscilando aí 40 dólares, né? Dentro de um trimestre. Então não é brincadeira. Isso, se acontecesse isso com o petróleo, pessoal, muito provavelmente ia ter quebradeira, né? Primaveras árabes e quebradeiras de Grécia e por aí vai. Não, ainda bem que o minério de ferro não está tão conectado assim com inflação, beleza? E esse de Singapura é muito importante para a gente, porque mostra aí a pujança e como é que está ali a atividade econômica da China. Minério de ferro, pessoal, tem um combustível sim para subir, mas não é tendência de alta ao longo de todo o ano. É um trimestre, 2, 3 de alta, depois volta tudo. O petróleo, mesma coisa, um trimestre de alta, um trimestre de baixa. E a gente vê essa consolidação de preços, tá? Passando para a commodity metálica que eu tenho posição na Aura, pessoal, eu acho que o ouro chegou ao seu topo, tá? Então quem está posicionado em ouro, eu acho que o ouro começa agora a ter uma temporada aí de mais lateralização, tá? Só como uma curiosidade, não que o ouro vai impactar ali o fluxo para emergente, para o S&P, etc. Não, é só dizer que o ouro andou mais de 50% pós-pandemia, muito mais do que inflação, muito mais do que qualquer renda fixa, né? Foi uma rentabilidade violenta para um ativo super seguro ali, e eu acho que o ouro vai perder um pouquinho do seu protagonismo. Assim como as commodities metálicas e energéticas lateralizam, tá? O ouro pode ter ali uma lateralização junto, tá? Para nossa balança comercial, importante que na semana nós tivemos aqui nas agrícolas, né? Milho, soja, tá? Trigo, açúcar, uma semana positiva. Só a papel e celulose que não foi tão bem, tá? Mas olhando para os grãos, tá? Enquanto que as metálicas e energéticas lateralizam, os grãos aí deram uma respondida. Então, assim, um mundo bem interessante, uma dinâmica bem interessante aí para quem tá a fim de alocar recurso, tá? Finalmente aí fora dos Estados Unidos, não só para os Estados Unidos. Semana que vem, pessoal, temos o nosso super quarta, essa agenda, o calendário econômico. Importante olhar a força econômica na União Europeia, então tem os PMIs por lá. É importante? O que fez verão, pessoal, e na minha opinião vai continuar fazendo, foi o payroll. Tá? Então, pela primeira vez, apesar da semana ser repleta de dados, tá? E a gente tem vendas no varejo aqui no Brasil para tentar consagrar ali bons resultados econômicos na quarta-feira. E quarta-feira também tem o nosso Copom decidindo sobre taxa de juros. Olha, sinceramente, eu acredito que essa semana, tá? O dado mais importante vai ser ali como é que está a balança comercial da China. Isso vai vir na quinta-feira na madrugada. E talvez, tá? Mas muito pouco, tá? Perto do que o payroll foi. Na sexta-feira nós temos às 11 horas o sentimento ali dos consumidores de Michigan, tá? Que pode mexer um pouquinho com a atividade econômica, mas de novo, pessoal, creio que finalmente a gente vai ter uma semana de possível tendência, tá? E que a gente fique menos conectado com macroeconomia, menos conectado com o cachorro
e a gente olhe mais pro rabo aqui, Brasil. Tá? Parte técnica rimou também, esse é o gráfico do Ibovespa, certo, pessoal? Então, um dos nossos pontos aqui, o primeiro mais vertiginoso em relação a novembro do Ibovespa, esse é o gráfico do Ibovespa, ele tocou e fizemos mínima ali. Então, a análise técnica ajuda. Na Itaúsa, eu vou comentar também sobre o desconto que eu consegui ao esperar, ao ter paciência e também ao especular com venda de call, tá? E aí, o que eu quero dizer? A análise técnica não é só para especulador, tá? Não é, também é para o investidor. Também é para quem aporta mês, trimestre, né? Quando sobra um cascalhinho. Então, o Ibovespa, pessoal, dá um respiro. Esse é um gráfico mensal. Nós podemos ter aí o primeiro mês de fato de tendência para o Ibovespa, tá? Para quem navegou essa onda difícil, né, que foi de janeiro a abril ou de janeiro a maio, pessoal, nós podemos ter uma janela tática de alta da bolsa. Não acho que é pro ano inteiro, mas até julho a expectativa para mim é mais altista do que negativa. Então quedas passam a ser oportunidades a partir de agora, a partir desse sinal do payroll que pode ter aberto aí a porta para que outros ativos de risco, não só os dentro dos Estados Unidos, o S&P, por exemplo, consigam se valorizar. Acho que o EURP 11, né, as ações da Europa vão ser as mais beneficiadas no primeiro momento, porque ela está muito cristalino que o corte vai começar, tá? Ainda nesse primeiro semestre. Agora, num segundo ponto, talvez lá em junho, talvez ainda mais para o fim de maio, nós emergentes aqui podemos engatar, de fato, uma tendência. Tá? Eu só não vejo que vai ser ao longo de todo o ano. Por quê? Porque eu acho que commodities estão laterais. Eu acho que a inflação ainda é um problema. Tá? E a atividade econômica, por mais que surpreenda, não vai ser uma atividade econômica bonança, como foi, por exemplo, aí 2000 a 2008. Vai ser uma atividade econômica, quem sabe Brasilzão aqui não chega a 2,5, 2,7 de PIB, né? Muito parelho com o ano passado. Então a gente está navegando, pessoal, 2011 a 2014. Para mim é o mesmo tipo de cenário de ciclo econômico. 2014, se não me engano, foi o maior PIB do Brasil. A gente está nesse cenário aí, pós-injeção fiscal, pós, né, tudo que aconteceu, pandemia, a gente ainda navega com uma inflação bacana, com crescimento econômico mitigando um pouco dos efeitos da inflação e economia meio que andando de lado ali, positiva, entre 2 ponto alguma coisa a quem sabe 3% por aqui. Tá? Então, se vocês estavam na bolsa naquele momento, é mais ou menos esse cenário que eu me prendo, tá? 2011 a 2014 ali, como que a bolsa performou, tá? Só que no momento atual, nós temos um ciclo de corte de juros, tá? Isso facilita renovar máximas. 2011 a 2014, a bolsa meio que andou de lado, tá? A gente tem uma máxima, eu acho, a ser renovada, tá? Uma tendência de alta aqui a ser continuada, parelho na parte técnica com 2016 e não com 2011 a 2014, porque nós estamos com o corte de juros programado, tá? E eu acho que a Faria Lima errou ao abrir tanto juros assim e ao colocar agora via Focus, né, uma Selic terminal em 9,75 ou 9 ou 10%, eu acho que vem abaixo. Tá? Eu acho que vem para 9,25, quem sabe 8,75, que é o meu número. Tá? Então eu acho que tem essa simetria nos juros. Dólar, pessoal, foi no limite de eu colocar para vocês o cenário dele para 2018. Tá? Então ele quase sinalizou que estaríamos em 2018, ou seja, bolsa para cima e dólar para cima, trade de reflação, né? Não, ele segurou. Então o câmbio, assim como os juros, podem andar juntos. Ou seja, câmbio se valoriza, o real se valoriza e a taxa de juros cede, tá, pessoal? Então é um momento que pode ser de copo bem cheio para emergentes, mas novamente, um trimestre, tá? Ou até agosto, mês do desgosto aí, porque no segundo semestre temos eleição americana. Esse é o meu cenário. Então um copo mais cheio, tá? Taticamente, não é o ano inteiro de bolsa batendo CDI, inflação, etc. Mas é um momento de se bater agora. Se não aproveitar agora, entre aspas, aproveitar, tá bom, pessoal? Vai ser difícil no segundo semestre. Nós temos eleição americana, tá? E não é brincadeira, certo? Mexe bastante ali com o ativo de risco. Aqui é o preço-lucro do Ibovespa, do Oceans 14, créditos para o site, né? Então hoje nós estamos negociando a 8 vezes lucro, tá? Começa a ficar perigoso o Ibovespa, e aí a gente pode colocar aqui como 2014, 15, sendo o melhor exemplo, já que na parte econômica eu estou querendo dizer para vocês que eu acho que nós estamos naquela estabilidade, só não sabemos que se vamos para um 2015, recessão, tá? Ou estagflação, ou se vamos para uma década de crescimento e juros neutros, como foi ali 2002 a 2008, que nós vínhamos de um juros muito alto e acabamos tendo um crescimento ali que suportou tranquilamente a inflação gerada,
Tá? Então, é bem importante colocar que nosso quadro de inflação é muito mais benigno do que os Estados Unidos. A Europa também, muito pela dinâmica geopolítica. Então, nós aqui, BID Futebol Clube, americano tem que comprar Tesla. Então, assim, a inflação americana está muito mais pegada ali, não só pela atividade econômica, mas também por geopolítica. Né? A gente importa, né, a deflação da China, praticamente isso. E eu acho que essa dinâmica deve continuar. Por isso que o Ibovespa, estando abaixo dos 15 vezes lucro, pessoal, ainda acho que ações, provavelmente, se você escolher bem, ou os ETFs, se você não quiser ser stock picker, tendem a bater o CDI, tendem a bater o IMAB. Isso nessa janela de curto prazo, nesse próximo trimestre. E olhando para o investidor de longo, lógico que a gente precisa de coletar mais dados e passar pela eleição americana para ver como que o mundo vai se comportar. Tá? Tudo mais constante, tá? Eu acredito que também a Bolsa deve bater índices de referência de renda fixa para os próximos 12 a 18 meses, não só para o trimestre. Tá? Eu falo para o trimestre porque eu estou aqui todo domingo. Tá? Então é uma tese que eu venho construindo com vocês desde o ano passado, que nós teríamos essa oscilação na bolsa e uma janela de oportunidade de alta. No valuation, tá? Olhando para as commodities, tem que tomar cuidado porque nosso Ibovespa é muito comoditizado. Não necessariamente estamos descontados aqui em 2024, tá? Não necessariamente digo porque o lucro das commodities, perdão, isso em 2022 e 2023, o lucro das commodities vinha caindo bastante, tá? Agora, 2024, nós já tivemos fortes quedas no lucro da Petrobras e também das mineradoras e siderúrgicas, tá? Vejo que a gente está num momento em que o valuation vale a pena olhar de novo, tá? Porque não temos grandes quedas contratadas para os resultados da Uzi Minas, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale. Já cederam bastante ano contra ano, trimestre contra trimestre. Então o valuation abaixo aí dos seus 10 vezes lucro, tá? 10 vezes lucro embaixo, 15 vezes lucro em cima, tá? Valuation abaixo dos 10 vezes lucro, bolsa interessantíssima, tá? Inclusive na parte cíclica de commodities. Bolsa, em algum momento, esse ano ou ano que vem, seja quando for, acima dos 15, pessoal, já começa a ser interessante você olhar para a CDI, olhar para outros veículos e não só aportar violentamente na renda variável, tá? Porque nossa bolsa, de novo, é cíclica, tem muito ativo vinculado a commodity. Então, 2020 ali esteve, 2021 foi o mais caro. Vocês sabem que foi pico aí das empresas de commodities, tirando Petrobras, que é a nossa Nvidia, mas boa parte ou todas as outras performou ali como um momento de pico muito próximo disso, as máximas foram não muito pujantes. Agora, pessoal, a gente passou pela barrigada, que foi 2021, 2022, 2023, tá? De queda no lucro. Pois bem, essas empresas agora, com o mundo já crescendo menos e os juros começando a ser cortados, pessoal, essas empresas já tendem a estabilizar a queda do lucro e talvez até performar alta de lucro, trimestre contra trimestre. Então, o valuation do Ibovespa começa a ser, de fato, descontado, na minha opinião, abaixo de 10 vezes, tá? Itaúsa, para finalizar o vídeo, pessoal, essa é a Itaúsa em 2024, então não mais temos a XP por lá, então 37,2% do Itaú, a Itaúsa tem posição, 29,5% da Alpargatas, 38% da Dexco, Itaú e Dexco são as duas primeiras companhias que a Itaúsa investiu, então desde que a Itaúsa existe, Dexco ou a Duratex, né, e Itaú fizeram parte. Aí foi montando o seu portfólio, CCR tem 10,3%, a Regia tem 13%, a Copa Energia é quase 50% e a NTS 8,5%. Então, ativos estratégicos aqui, eu acho que o mais sensível e que o pessoal torce mais o nariz é a Alpargatas, né? Com certeza o Barsi principalmente. E do portfólio, qual que é o mais importante? É Itaú, né, pessoal? Aqui, 124 bi vem do Itaú, e aí a gente está falando aí da CCR, Infraestrutura e Mobilidade, 3 bilhões, a segunda colocada, depois a gente vai material de construção, a Dex com 2,5 bi, saneamento AEG 2,5 bi, a Alpargatas 2 bi, infraestrutura logística, transporte de gás, NTS, Copagás, tá com aqui 1,7, energia 1,5. Então a XP foi-se embora, foi um baita de um trade, né? Quase 10 bilhões a alienação da XP. Então a gente já tem esse não recorrente como algo do passado. Tá? E a empresa, o valor do portfólio de mercado aqui voltou a evoluir em 2023. Tá? Então em 2023 voltou aqui a evoluir o valor de mercado do portfólio em bilhões de reais, o que é maravilhoso. Né? Então a gente está sendo muito bem remunerado pela Itaúsa novamente a partir do ano passado, mas esse ano aqui é só uma conclusão aí de um ciclo muito bom. Para quem investiu na Itaúsa, passou ali uns 2 anos a 3
de migué nos dividendos, principalmente se você começou em 2018, né? Você passou ali 2018, foi um ótimo ano, e depois os dividendos caíram bastante, tá? Agora você tende a ter 2023 foi um bom ano, 2024 também deve ser um ano bem interessante. Curiosidades, né? A Itaúsa tem 4 cadeiras de 12 no Itaú, 2 de 8 na Alpargatas, 4 de 9 na Dexco, 2 de 11 na CCR, 1 de 9 na AEG, 2 de 5 na Copagaz, se não me engano aqui, e na NTS 1 de 10, tá? Então essa é a Itaúsa cornetando aí as investidas, certo? Dos assentos aí dos conselhos. Beleza, pessoal? Eu sou acionista da Itaúsa, né? E isso, ao longo de 2003 para frente, a Itaúsa rendeu mais do que o IMAB, mais do que o CDI. 2.800% contra 1.250 no IMAB, 730 do CDI. Então, um bom investimento no longo prazo. Na análise técnica, finalizando o vídeo para vocês, pessoal. Espero ter gerado valor aqui com o VWAP. Tá? A minha ordem, né, ou as minhas puts estão a partir do 9,37, mas eu comprei, né, um pouquinho acima, já não me lembro o pontinho, acho que era 9,70, algo desse tipo, que era um primeiro suporte técnico que eu tinha. Tá? Então voltei a comprar a Itaúsa aqui, a minha call já zerada, bonitinha. Esse VP aqui é venda de put. Então a partir dos 9,37, caso ela ceda, eu vou querer vender put dentro do dinheiro, tá, né, para pegar aquele prêmio gordo e talvez ser exercido. Para quem está pensando em ciclo de alta já, pessoal, o que nós temos aqui para a Itaúsa? Próximo ciclo de alta, a partir da mínima atual, que eu acho que não vai ser, tá? Ela tende a beliscar um pouquinho abaixo, mas enfim, se for, 12,34, 12,93. Aqui seriam as regiões de venda de call que eu teria. O meu cenário é que a Itaúsa sofre um pouquinho mais, tá? Então ela vem aqui até os 10,24, né? Depois pode voltar aos 9,37 até os 8,70, tá? São os dois cenários que eu tenho aqui. Agora, com certeza, 10,24, pessoal. Caso esse 10,24 seja atingido já na semana que vem ou de uma maneira muito rápida, eu posso especular aqui venda de call novamente. A expectativa é que a Itaúsa lateralize em maio. Fique entre 10,24 e 9,37, tá? Então, 9,37 eu penso em put, 10,24 pode ser, não é uma certeza. 9,37 é certeza de venda de put aqui, eu realmente quero. Agora, 10,24 talvez eu venda call. Talvez eu venda call. Na expectativa que, opa, maio é um primeiro mês que temos dados bacanas, mas não é já direto alta. A gente tem volatilidade, cenário corporativo acontecendo. Vol. Junho e julho é que eu vou querer mais direcional, que eu acho que aí realmente eu não quero vender call entre junho e julho. Tá? Maio é o último mês que eu tenho para financiar, tá? A minha posição na Itaúsa, se assim eu desejar. 9,37, ordem limitada ou venda de put, até o 8,74. Acho que é o desconto máximo que a Itaúsa pode ter nesse segundo tri, para aí sim, para mais um ciclo de alta. Tá? Então esse seria o meu cenário perfeito. O último ciclo de alta eu mostrei para vocês, foi onde eu vendi minhas calls, tá? Que foi esse aqui, entre 10,7 e 10,45. Bom, tá? Agora, minha expectativa é que ela carangueje um pouquinho. Tem uma lateralização aí contratada para Itaúsa, por isso que o 10,24 pode ser que, caso ela suba até lá, por essa alta atual da bolsa, eu pense em venda de call. Talvez, tá? Mas com certeza venda de put a partir dos 9,37 me interessam. Beleza, pessoal? Um vídeo super longo para variar de domingão. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, né? Considere se inscrever no canal, ative as notificações. Eu vejo todos aqui no próximo vídeo. Vou postar esse relatório da Itaúsa lá no nosso Telegram. Quem quiser, link na descrição. Tchau, tchau.